Boa noite, irmãos, graça e paz da parte de Cristo. Irmã Valdilene, boa noite mais uma vez. Está tudo bem? Tudo bem, Primeira vez por aqui. No concílio. Eu já teve o pré-concílio. Tá bom. Bom, irmão, a gente. Eu vou dizer o que eu ouvi no dia do meu concílio. Não tem ninguém aqui para te acusar, tacar pedras, nem para provar que você desconhece alguma coisa. Pelo contrário, é uma formalidade muito importante para a sua carreira ministerial, confirmando aquilo que a senhora estudou, que a senhora viveu na sua vida particular de cristã. E agora, nesse momento, terminando essa chamada ministerial, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e você vai prosseguir sem nenhum problema, tá bom? Então fique bem tranquila. Eu agradeço por ter tido essa oportunidade lá atrás, quando eu fui examinado, porque realmente a gente se acalma, a gente fica mais leve, nos preparando para as outras partes que virão, e eu creio que não vai ter nenhum problema. Bom, conversão e chamada, vamos falar um pouco sobre conversão, tá bom? Se a senhora puder dizer em breves palavras como foi a sua conversão, se a senhora lembra mais ou menos a idade, um pouco, se puder lembrar como foi, em qual igreja, pode discorrer tranquilamente. Sim, quando eu era pequenininha, com 5 anos, eu via meu pai orando. Então, assim, eles não iam para a igreja. Mas o fato de eu ver meu pai orando, eu falava, isso deve ser muito importante. Então, eu quero conhecer Deus. Então, aos 7 anos de idade, tinha uma igreja católica na minha rua, então eu caminhava para a igreja católica sem os meus pais. Com 7 anos de idade, minha mãe ficava no portão e eu ia sozinha. E todo domingo eu ia na igreja sozinha. Acredita nisso? Com 7 anos de idade. Sozinha. Minha mãe ficava olhando e eu ia igreja. Então, o que acontece? E aí eu fiz a crisma, fiz a primeira comunhão, todas as coisas. E eu senti assim, no meu coração, sempre a vontade de falar da palavra de Deus. Aí eu ia no asilo, até no cemitério eu ia, porque eu pensava assim, as pessoas estão precisando, porque as pessoas morreram, aí estão no purgatório, aí elas estão se purificando. Eu acreditava mesmo nisso. Aí eu ia lá para ficar pedindo a Deus, Eles falam rezar, orando por aquelas almas e tal. E aí eu ficava assim, por que as pessoas só vão no asilo e no orfanato só 1 ou 2 vezes por ano? Então eu ia sempre, eu chamava um grupo, isso eu já tinha 12 anos. Eu chamava um grupo para ir lá e eu ficava acompanhando com 12 anos, falando da palavra para as pessoas que estavam lá, os velhinhos, tudo. Então, assim, quando eu já com uns 13 anos, eu até pensei em ser freira. Mas aí, quando eu fiz 14, eu comecei assim, a achar os garotinhos bonitinhos, aí eu desisti disso, entendeu? Aí depois, acho que isso aí ficou amortecido na minha vida, e aí com os 16 anos, eu parei de ir para a igreja. Aí minha mãe, com os 19, quando eu tinha 19 anos, ela aceitou a Cristo, lá na primeira igreja Batista Universitária do Brasil. Aí ela se converteu como pastor Araújo Clarqueiro de Araújo Barros. E aí um dia eu fui lá e comecei a ouvir o pastor, fiquei durante 1 ano escutando ele. Aí teve um dia que ele estava pregando sobre João 8,32. E antes de ele pregar sobre isso, estava cantando um louvor que falava assim: diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração, isso deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O pessoal gostou aí. Então aí aquilo ali tocou em mim. E ele falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu falei: então eu quero essa verdade. Não foi nada assim que eu estava chorando, algo sentimental, foi algo bem racional. Tipo, eu não conheço muito bem essa verdade, eu conheci aquela verdade lá, mas não me mostraram do jeito que eu estou vendo aqui, como o pastor está falando. Então eu quero essa verdade. E aí eu aceitei a Jesus lá neste dia, com esta pregação. Aos 19 anos. Aos 22. Eu falei, aos 19, quando eu tinha 19 anos, que a minha mãe começou a ir lá.
Aí, depois de 3 anos que eu comecei também. Ok? Ok. Bom, a senhora já falou, né, sobre o hino, sobre o pastor, isso tudo é muito importante, irmãos, porque a gente crê que no momento da conversão é quando nós nascemos para Cristo, né? Então, lembrar da data de nascimento e quem, né, entre aspas, estava ali ajudando é muito importante. Foi em 1994. Bom, sobre a chamada para o ministério específico da palavra, sim. A senhora pode falar um pouquinho? Qual local? Ou foi um evento? A senhora lembra como foi o processo? Porque algumas pessoas têm uma chamada, né, única e já atendem, outras pessoas contam, né, nesses momentos que houve Deus falando, mas aí pedem algumas confirmações. Como é que foi o seu processo? Primeiro eu quero falar um versículo que está no meu coração, desde quando eu tinha 10 anos, que nunca saiu e eu falei esse versículo. Mateus 9, de 36 a 38, que fala: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então isso aqui, eu escolhi esse porque desde os 10 anos sempre falou no meu coração, né, que a seara é tão grande e precisa de trabalhadores de acordo com os seus dons para trabalhar na seara. A minha chamada não foi algo assim, um belo dia, me perguntaram assim no concílio, foi hoje, foi nesse momento, foi Deus trabalhando. De acordo com a caminhada, eu comecei aqui na igreja, né, a Thalita aqui, e eu sempre me doei 3 vezes mais, e as pessoas ficavam me chamando de pastora, falavam: não me chama de pastora não, toda hora. E aí um dia meu marido viajou para a Itália, ficou lá um mês, e eu tomei conta da igreja, não foi, Rita? Aí quando meu marido voltou, e aí? Sentindo a minha falta? Aí eu: não, foi muito bom, tal, foi tudo muito bem. Não foi, Rita? Eu dei conta do recado. Aí a Rita até falando assim: você parece uma pastora, você mudou, Valdilene. Por quê? Poxa, ele é um pastor, então a gente tem que, né, assim, ter respeito, né? Aí ele não está, aí eu fiz o papel dele, porque ele não estava. Aí depois, quando ele chegou, eu recuei. Então, assim, as pessoas viam essa habilidade em mim. E aonde eu estou também é a mesma coisa. As pessoas falam assim: poxa, Valdilene, você se preocupa com todo mundo, se todo mundo está bem, se preocupa com a nossa vida espiritual, com a nossa vida emocional. Eu sempre estou trabalhando, aconselhando casais, aconselhando mulheres, eu trabalho com mulheres, tem núcleos, nos prédios é muita gente, então eu estou sempre ajudando essas pessoas. Então foi uma coisa que não foi um determinado momento, mas foi uma caminhada, foi Deus me preparando e me mostrando aos poucos. Entendi. Bom, a senhora já falou também, né, sobre essa forma, né, gradual, como Deus foi falando. Isso. Mas existe algum momento específico onde aconteceu algo na sua mente, no seu coração? De repente, um momento a sós com Deus, onde a senhora sentiu esse chamado? A senhora considera esse serviço pastoral como uma habilidade? Eu tenho uma habilidade, ou a senhora considera isso como um dom de Deus para a sua vida? Eu considero que é um dom de Deus, e eu considero que isso está no meu coração desde quando eu tinha 5 anos, quando eu li meu pai orando. Porque eu senti algo diferente. Eu senti sede de falar da palavra de Deus, que isso não é normal. Uma criança de 10, 12 anos querer falar da palavra, ir no asilo, eu ficava indo direto falar da palavra de Deus, ler versículos, chamava outras pessoas. Eu ficava indo no cemitério com 10 anos de idade, então já estava dentro de mim, eu não sabia. Como se tivesse aquilo ali meio assim descansando em mim, e Deus foi me mostrando isso aos poucos.
Presidente, eu quero compartilhar aqui, né, a oportunidade dos outros pastores que quiserem fazer perguntas. Não sei se faz direto a ela ou o senhor nos permite, não sei qual. Vai direto aqui à mesa. Então, se algum irmão tiver Fique à alguma vontade. pergunta sobre conversão e chamada, eu estou satisfeito. Alguém? Alguma pergunta sobre Ninguém. Tá. Obrigado, pastor Alves. Vamos passar então para o segundo examinador. Acabou, já estava tão bom. O pastor Pamplona vai estar examinando a eclesiologia. Pega o patrulho para você. Tá bom, já vi o pastor Alves aí. Aqui, ó. Tá bom. Graças e paz, amados. Boa noite. Boa noite. Bom estarmos aqui, sempre às segundas-feiras, nossos concílios. E Valdilene, Deus abençoe sua vida, presidente. É uma etapa importante desse processo do concílio, onde nós precisamos verificar o nível de conhecimento que o candidato tem sobre a nossa denominação, né? E esse nível de conhecimento é importante porque nós vamos ver o quanto ele obrigado, o quanto o candidato ele realmente tem interesse em conhecer a sua denominação. E a nossa, particularmente, é extraordinária, tem uma história muito linda. Os batistas têm uma história invejável, né? E até hoje não conseguimos definir o início da nossa história. JJJ. Sério. Está me dando pista, pastor. Interessante, hein? Você está me dando pista, pastor. Bom, entende? Mas, eclesiologia, vamos lá, Valdilene, respire fundo, vamos para a segunda etapa, vamos passar a segunda marcha, vamos em frente. O que é eclesiologia? É o estudo da igreja, o seu funcionamento, o seu governo. E, pegando essa carona aí, quais as formas de governo da igreja? Ou das igrejas, vamos dizer, históricas, tradicionais? O governo monárquico, que geralmente é o governo da Igreja Católica, que tem um governo supremo, no caso o Papa, o governo episcopal, que é regido por um bispo, um arcebispo, e tem vários bispos trabalhando com ele, que pode ser internacional ou dentro de uma região, de um estado. O oligárquico, que é um grupo, uma pequena cúpula que administra a igreja, que é no caso da presbiteriana, e um da gente, que é o congregacional, democrático congregacional, que é reunião, né, em assembleia, a gente resolve todas as coisas da igreja, de comum acordo. Então, baseado nisso, nos define a igreja. O que é a igreja dentro da nossa compreensão? O que é a igreja? A igreja, como está lá em 1 Coríntios 12, 13, a igreja é um grupo de pessoas, é o corpo de Cristo, que ele é a nossa cabeça. A igreja é um grupo de pessoas lavadas e remidas, que aceitaram a Jesus, né, através da fé, se arrependeram, mostraram que tiveram arrependimento, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus e batizadas em Cristo Jesus, e estão reunidas numa igreja em plena comunhão para trabalhar para Jesus. Tá bom. Defina para nós igreja local e igreja universal. A igreja local é a igreja um determinado bairro, por exemplo, como a igreja aqui, do pastor Elias, né? E a igreja universal são todas as pessoas que aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador na face da terra. Quais os documentos necessários para a criação ou formação de uma igreja batista? Os documentos necessários são estatutos, CNPJ, regimento interno e ata da fundação. Da fundação, muito bem. Quais os oficiais da nossa igreja? Os oficiais é pastor e diácono. Como está lá
em 1 Timóteo 3, que está falando sobre como deve ser um pastor e um diácono. O que é um diácono? O diácono, acima de tudo, ele tem que ser um servo, como está lá em Atos 6,3. Pode abrir sua Bíblia. Sim, pode. Em Atos 6,3, o diácono, ele tem que ser uma pessoa de boa reputação, não pode ser qualquer pessoa escolhida de qualquer maneira, ele tem que ter estrutura mental e espiritual e tem que ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria, porque o diácono ele vai ter que trabalhar diretamente com o pastor da igreja. Então, o que é pedido do diácono, do pastor é também pedido do diácono. Você falou dos documentos Batista, nos fala então sobre a diretoria estatutária. Como é composta a diretoria estatutária de uma igreja batista? Não sei se eu vou acertar. Presidente, vice-presidente, o tesoureiro, o secretário, não sei se tem mais. Só isso. Acerta? Tá. Bom, quais são as instâncias da disciplina? Não entendi. Os tipos de disciplina. Tá. As disciplinas são 3, né? Informativa, corretiva e cirúrgica. A informativa é o pastor no púlpito trazendo a palavra de Deus. A corretiva é quando o pastor está no gabinete aconselhando, ou quando faz uma visita e ali está aconselhando também a ovelha. E a cirúrgica, e a corretiva também, se for um caso sério, a pessoa tem que ser afastada, né, dos seus trabalhos. E a cirúrgica é quando a pessoa não quer nada com a hora do Brasil, aí vai ter que realmente afastar de vez. E lá em Atos 18 fala sobre isso. Atos 18 não, Mateus 18. Mateus 18. E fala sobre, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio publicano. É forte, né? Qual o propósito dessa disciplina, dessa instância, né? Foi a instância porque uma tenta evitar a próxima, a seguinte, né? Quer dizer, E qual é o objetivo disso? Porque Jesus, ele governa tudo com ordem. Então, tudo tem que ser bem ordenado. Porque se você não tiver ordem e disciplina, nem na sua casa, porque não fala que se o pastor não governar, em 1 Timóteo 3, não governar a sua casa bem, ele não está apto para governar a igreja, né? Não é verdade? Então a disciplina, ela é importante para trazer ordem à igreja. Porque como que você vai dar para uma igreja se está acontecendo coisas sérias e você não resolve? E na resposta anterior você também deu queira ou não, teve uma resposta quando você fala da restauração. Quer dizer, restaurar é o primeiro propósito disso tudo. O segundo propósito é manter, né, o equilíbrio, a pureza do corpo. E o terceiro propósito da corretiva, está falando que... Não. O objetivo da disciplina, dessas instâncias disciplinares, né? Nós temos um objetivo quando aplicamos qualquer que seja a instância dessa disciplina, que seja a corretiva, que seja a cirúrgica, ou quer que seja a formativa. Então, tem sempre um objetivo. O objetivo é como está aqui em Atos 18, a pessoa se acalmar, a pessoa se endireitar. A gente vai conversando, né, com sabedoria e tal, mas às vezes não dá. Sou prefeito didático você da tem nossa... que pegar
fazer o quê? A pessoa não quer se acertar, né? Só para padronizar didaticamente nossos, né, Vamos nossa supor, a discussão. pessoa está adulterando, aí você conversa com a pessoa, aí a pessoa continua. Isso, e o propósito disso tudo é exatamente esse: restaurar, manter a pureza do corpo e dissuadir, evitar que aquilo se contamine mais o corpo de Cristo. É verdade. Na própria Bíblia nós encontramos o próprio Deus em alguns momentos fazendo essa cirúrgica para que a coisa não se propagasse ainda mais. No Antigo Testamento teve uma família toda, morreu, muitas pessoas morriam em detrimento dessa cirurgia. A gente encontra, por exemplo, Números capítulo 14, onde a turma que volta, os espias, eles inflamam, e há um espírito ruim que está, né? E aí vem a cirurgia. Também, é um bom exemplo, cirurgia, né? então, exatamente. Então tem um propósito, toda a disciplina tem o seu propósito. Muito bem, você está perfeita, respondendo muito bem. Quais os tipos de sermão que um líder, pastor, pode aplicar ou pode utilizar? Existem 3 tipos. Eu não lembro. Eu sei que tem um tipo que você vai no texto, realmente, ali. Textual, né? Textual. O textual, os nomes eu não lembro assim, não. Aquele que você expõe o texto, dispositivo. O temático. Sim, pronto. Tem outro, acho que tem mais um, não lembro. Isso, dispositivo, temático e textual. Tem outro monólogo. Monólogo. Como é o relacionamento com as demais igrejas, da sua igreja com as demais igrejas? Ou de uma igreja batista com outra igreja? Como é esse relacionamento? De cooperação, né? Porque a nossa igreja ela é cooperativa. E a Bíblia também nos mostra que devemos ser cooperativos, porque não somente financeiramente, que a gente ajuda, né, ao trabalho de missões ou a nossa associação, mas também de maneira também bíblica, de maneira dentro da palavra, por exemplo, em Atos 15, que a gente vê que teve o primeiro concílio. Então, a Igreja Batista, ela trabalha assim, nos dando recomendações, de acordo com a declaração doutrinária, para que a gente tenha uma visão dentro da Bíblia. Como é o relacionamento entre os pastores? Como pelo menos deve ser esse relacionamento? O relacionamento deve entre ser pastores. Um relacionamento amistoso, de comunhão, de harmonia, de ajuda mútua. Muito bem. Fale sobre as instâncias da nossa denominação. Então, a instância, a Aliança Batista Mundial, é isso que você está perguntando? Sim. A Aliança Batista Mundial, a UBLA, que é a da América Latina, né? A Convenção Batista Brasileira e as associações. Isso, a Convenção Batista Carioca e a nossa Fluminense. Quais são as ordenanças da igreja? O batismo e ceia. Me fale sobre o batismo. O batismo é você morrer para o mundo e viver para Cristo. Lá em 2 Coríntios 5:12 fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o batismo vem da palavra baptismos, que significa imersão. E devemos nos batizar como Cristo fez, nos dando o exemplo lá em Mateus 3:16, que também foi por imersão. Por falar em imersão, quais outras formas de batismo além da imersão? É a ablução, que é o banhar-se, e a aspersão, que é borrifar gotículas. Muito bem. Como será aceito o membro? Como podemos aceitar o membro batizado por imersão? Não podemos aceitar um membro batizado. Receber um membro que vem de uma outra igreja, que aceita, que adota esse batismo de aspersão. De aspersão. Sim. Ele deve se batizar de acordo com o exemplo que Cristo nos deu. E João Batista também já fazia lá. Em João 3 também, antes de Cristo, né? Antes de Cristo,
João Batista, lá em João 3:23, ora, João batizava também em Endom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados. Esse negócio de botar gotícula nas pessoas aconteceu porque as pessoas ficavam enfermas, aí os católicos iam lá, você tem que ter a extrema unção, aí as pessoas se batizavam, ficavam esperando muito tempo para poder melhorar, para poder crescer, aí, não, estou velhinho, eu estou morrendo, então batiza ele, então com essas gotinhas. E o membro batizado por imersão, o aspersão você falou que precisa passar pelo batismo de imersão. Mas se um membro for batizado por imersão, como é o recebimento desta pessoa como membro da igreja? De outra denominação. De outra denominação? De outra denominação que adota o batismo por imersão. Sim, você tem que ter muito cuidado, né? Porque você não sabe qual é o estudo, né, dirigido da palavra que ela tem. Então, ela tem que passar por um discipulado, ela tem que conhecer a nossa igreja, como é a nossa declaração doutrinária, e se ela está de comum acordo, né, com a nossa visão. E aí sim, se ela realmente concordar, aí ela pode se tornar membro. E qual forma oficial para ela se tornar membro? Como é que é feito isso? Que tipo qual a ação da igreja? Assembleia, aclamação? Como é que é feito essa recepção? Eu vejo por aí que já aconteceu no pré-concílio que eu falei isso aí, que é por aclamação e tal, que não pode. Só isso, aclamação. Porque não pode, porque a aclamação é só se for de uma igreja de denominação batista, de outra igreja não pode ser por aclamação. Aí eu não sei te responder essa pergunta. Porque no pré-concílio eu falei isso. Já respondeu. Já respondi? Tá. Aclamação. Vocês entenderam o que eu falei? Sim. Tá legal. Perdão, gente, é porque eu tenho essa dúvida. Quais as formas, quais as interpretações sobre a ceia? Então, tem pessoas que acham que a ceia é uma transubstanciação. Depois que os elementos são consagrados, eles se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Na Igreja Católica acontece isso. E tem gente também, na luterana, acha que é a consubstanciação, que é aquilo ali que você está comendo o corpo e o sangue de Cristo efetivamente. Tem a presença mística, que acha que é algo sagrado, algo sacramentado, que profere graça, profere bênção, misericórdia, perdão, tantas coisas mais. E tem o nosso modo, que é o memorial, que está lá em 1 Coríntios 11, né, que o Senhor disse: tomai e comei, este é o meu corpo partido por vós. E semelhantemente tomou o cálice e também falou: esse é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isto em memória de mim. Quais as formas de celebração desta ceia que a nossa denominação adotou, mas hoje nem tanto, mas tem algumas formas dessa celebração? Tá, ceia Isso. ultra restrita, é isso? Sim, isso. Ceia ultra restrita são as pessoas da denominação ali local. Sim. Ceia restrita são pessoas de qualquer igreja da denominação batista. Ceia livre é qualquer pessoa que aceitou a Jesus, está de comum, né, comunhão com o corpo de Cristo, está na sua igreja de outra denominação. E ceia ultra livre é a pessoa que está em comunhão com o corpo e que também não está. É todo mundo que desejar. Aceitou Jesus, não tem compromisso, pode. Não sei se tem alguma igreja assim. A recepção. A recepção de um casal com união estável. Não, isso aí não presta não. Não, você tem que casar de bonitinho, direitinho, entendeu? Porque se você já está começando assim, você não está com boas intenções.
Você já está fazendo uma reunião estável, eu estou fazendo um negócio aqui porque vai ser mais fácil para eu desmanchar, entendeu? Não concordo com isso não. Isso, a nossa igreja, na nossa denominação, só recebe aquilo que é formalizado civilmente, registro, qualquer coisa como deve ser, legalmente. Muito bem. Qual a postura, ou a sua postura, ou a postura da igreja diante de um governo, que não está distante, que obrigue a aceitação de casal homossexual na membresia? Não concordo, mas eu creio, não sei se eu estiver errado, eu acho que o estatuto da gente, todo mundo sabe que a igreja não é assim. Então, se a pessoa quiser ser membro da igreja, ela já sabe o procedimento. E esse também, essa lei aí sobre homossexualismo, homofobia, que saiu em 2019, ela não, a igreja não está incluída. Ela não está incluída nessa lei. Graças a Deus, eles conseguiram lá colocar a gente à parte. Eu não sei se depois, como você falou, se eles vão fazer isso. Mas eles têm que respeitar, porque eu acho que cada um tem que respeitar no pensamento do outro. Então, se eles quiserem bagunça, eles vão para outro lugar. Fale sobre a Assembleia dentro da nossa denominação. A Assembleia da reunião ordinária? Assim, não, o que é uma Assembleia para nós batistas? A Assembleia é a reunião dos santos. Vem do termo eclésia. Pode definir melhor quando fala Assembleia, aquele negócio que não chega em lugar nenhum, que a gente fala, se reúne. Sessão extraordinária. Assim fica mais bem. Administrativo. Então, você quer que eu fale? Me fala sobre os tipos de Assembleia que nós temos. Entendi. A Assembleia ordinária e extraordinária. Muito bem. Tem mais Eu alguma? não estava entendendo isso. Existe uma definiçãozinha para Assembleia nesse contexto, mas são 3 tipos de Assembleia. Não, não sei não. Tem 3 tipos de Assembleia. Não. Primeiro você falou que é ordinária, E extraordinária, e tem mais uma Não sei. também que é. Cerimonial. Alguém falou aí. Cerimonial. Cerimonial ou solene, a solenidade, só que é solenidade. Pra que isso daí? Bom, o nome por si Essa só aqui é uma solene, né? é o nome por si só é uma solenidade. E de morte também? A pessoa que morre também está incluída nisso? Você conhece a história dos batistas? Existem algumas teorias. Estou adiantando e a gente já está Não, finalizando. pode perguntar à vontade. Você Não. me fala sobre as teorias da origem dos batistas. Se eu não souber, eu vou falar com você. Olha, infelizmente, existe um preconceito e todos os batistas, no século XVI, já eram chamados como anabatistas. Porque, não, você um anabatista, eu conheci todo mundo da favela, é ladrão, entendeu? Porque os anabatistas rebatizavam. Mas acontece que os anabatistas, eles tinham um pensamento da palavra de Deus, que você conseguia ser salvo pelas obras, então eles não prezavam como os batistas pela palavra de Deus. Então, não é anabatista, a gente não tem nada a ver com anabatista. E ainda tinha os revolucionários também. E pela visão, né, a gente pensar na visão. E outra coisa, nesse JJJ que eu brinquei com você estava me dando dica, também não tem nada a ver. Porque, vocês batistas vieram, né, Jesus, Jordão, não tem nada a ver, Jerusalém. Porque todas as igrejas que estão de acordo ali com Atos 2, né, estão no perfil, né, de Jerusalém, Jesus, Jordão, aí seria um preconceito, aí a gente estaria, né, até se achando melhor que todo mundo, também não é essa visão. E tem os separatistas, eles não concordavam com o modo da administração da igreja e com muitas coisas referentes à Bíblia também, porque eles tinham muitos sacramentos, então até o caso de batizar crianças, é uma das coisas que eles faziam. Então, a gente com certeza viemos dos separatistas em estudos. Quando foi fundada a PIB do Brasil? Existem alguns lugares, existem 2 datas diferentes, mas onde foi oficialmente fundada a... Então, a primeira, a congregação, sei lá, um ponto, eu não sei como é que era,
em Santa Bárbara do Oeste, Sim. né? E agora o primeiro templo foi em Campos e a primeira igreja realmente com 5 membros, né? Que foi o Taylor, os Taylors, com o pastor Antônio Teixeira, foi lá na Bahia. Salvador, Bahia. É. E a última pergunta, eu vou passar para o presidente. Nós, como igreja, estamos passando um momento tão tempestuoso, não só no Brasil, no mundo. Qual a sua visão da postura da igreja nesse tempo, dessa convulsão toda, vamos dizer, essa guerra política, esse enfrentamento, essa tanta coisa? Como você acha que a igreja deve se comportar no meio dessa turbulência? Qual é o posicionamento da igreja? Aqui está em Gênesis 1, 26, fala, né? Não vou ler tudo para ser mais rápida, que vocês conhecem, que está falando que Deus os abençoou em Gênesis 1 e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Isso aqui está querendo dizer que nós somos um ser social e um ser político. Então, às vezes, é falado para a gente assim: não se preocupa só com as coisas do céu, não se preocupa com isso não, o pecado está reinando aqui no mundo. Não, a gente tem que se preocupar sim. A gente tem que orar pela nossa nação, a gente tem que ensinar, não falar você vai votar em fulano e ciclano, mas empresar pela moral da nossa nação, ensinar as pessoas a votarem, né, com dignidade, sabendo quem é aquela pessoa, né, a vida dela, a história dela, porque um pouquinho que a gente faz certo muda muita coisa. E a igreja está deixando a desejar, porque muitos estão alienados, porque o reino de Deus também é aqui na terra. Mas não é que a gente vai fazer política dentro da igreja, porque também é crime, né? Está na lei que é crime. Mas você conduzir a igreja a fazer a política da melhor forma possível. Muito bem, presidente. Satisfeito, obrigado. Bem, obrigado. Por ordem, irmãos, tem mais algum pastor querendo interrogar mais alguma pergunta? Eu só gostaria que a Valdinelli colocasse para os pastores, assim, que não ficou muito claro. Eu sei que você sabe, mas diante da pergunta não ficou muito claro. A formação, quais as formas de entrada de um membro para a Igreja Batista? Entendi. Agora você entendeu, você pode responder. O modo que foi falado, perdão, tá, Papo? Às vezes eu não entendi, por isso que eu não respondi, tá bom? É através de batismo, através de cartas de transferência ou aclamação e reconciliação. E retirada, né? A retirada é quando a pessoa morre, né? Que a pessoa morreu, aí vai sair, ou cartas de transferência, ou isso. A pessoa foi expulsa por algum motivo certo. Desligamento. Desligamento. Perdão, Hoje essa na palavra Igreja forte. Batista, não, exclusão é uma palavra Exclusão. forte. Desligamento Não pode mais, não pode. Não pode. Desligamento Exclusão é é uma questão penal hoje. Tem que colocar. exclusão é Não, uma eu acho palavra forte forte. mesmo. Desligamento não. Agora já de muito tempo é desligamento. Tá. Satisfeito? Satisfeito. Mais algum não? Estou. Primeiro, parabenizar a candidata, está muito bem preparada, mas se tratando de ser pastora, eu fiquei aqui com um pensamento. O pastor Edson, ele foi chamado para pastorear, de repente, capelania, né, dentro da área militar. A irmã vê como possibilidade Deus chamá-la para o pastoreio em uma outra igreja, em outra localidade, no campo missionário, porque o pastor ou a pastora vocacionada, chamada por Deus ao ministério. E como é que a irmã lidaria com isso? Já passou pela sua cabeça essa possibilidade? Não. De ser pastora, chamada por Deus em outra igreja que seu pastor, ou hoje seu pastor, pastor Edson, não esteja ao seu lado? Essa é O que apenas uma eu curiosidade. acho? Não, é muito bom que você perguntou, que aí eu vou explicar. 90% de toda
de toda a liderança do mundo é constituída por homens. A sociedade ela não está preparada para a liderança feminina, não somente, apesar de a igreja ter 60% de membresia mulher, que é muito mais, de cada 10 homens são 6 mulheres, e inclusive a igreja coreana ela se desenvolveu com mulheres e foi levantada o Yang Shu levantou com as mulheres, desculpe homens, mas vocês são mais ou menos 30%, vocês têm que chegar mais junto, mas vocês têm a liderança do mundo, e ainda em pesquisas feitas psicologicamente, mais ou menos daqui a 500 anos que o mundo vai estar preparado para a liderança feminina em todas as áreas do planeta, em todas as áreas que existem, profissionais. E os homens, psicologicamente, eles respeitam uma mulher quando elas acham que ela tem capacidade. Até nas empresas, tem 10 pessoas, homens lá que têm cargos bons, tem uma mulher, não, ela tem capacidade. Então eu quero ficar perto do meu marido porque eu sou a pessoa mais da família, eu faço esse trabalho já há muito tempo mesmo, eu gosto de cuidar de pessoas com meu marido, não tenho intenção. E hoje em dia, no Brasil e no mundo, geralmente as mulheres que são pastoras trabalham com seu marido, 90%. São poucas que estão assim na situação da Ivonete, da Ivonete, entendeu? Porque a visão ainda é muito pequena, nesse sentido, perdão, eu vou falar assim, porque eu falei essa palavra exclusão, até me senti mal, perdão. E aí, pequena, posso ter falado uma palavra estranha. Então, assim, quero trabalhar com ele lado a lado, mas eu não posso dizer que um dia eu nunca vou ser, não é o meu pensamento, mas eu vou ser do dia de amanhã, não é a minha vontade. Ok? Deu para responder? Sim. Só para deixar claro que eu sou favorável ao pastoreio feminino. Amém. Glória a Deus, pastor. Mas a resposta foi a contento. Amém. Eu não entendi. Eu não entendi a resposta, mas se ele ficou satisfeito Então por você ele... pode perguntar de novo, irmão. Eu respondo. Não tem problema não. Fica aqui até a noite. Quando pastor, eu sei que eu estou aqui, eu sou pastora. Eu sou pastora presidente. Não tenho dificuldade nenhuma, tá? De perguntar, porque nós não estamos aqui para poder defender nenhum ministério pastoral feminino. Nós estamos aqui para defender um ministério pastoral chamado pelo Senhor. É o rei. Então, é o rei. Então, eu estou lhe perguntando, Logilene, como o pastor lhe perguntou, você está passando por um concílio de um ministério pastoral. E ele lhe perguntou se você tem por objetivo de pastorear uma outra igreja que não seja ao lado do seu esposo, porque ele é pastor, ou não. Você disse... Não, eu não tenho. Você disse que não tenho. Então, no momento. Não sei. No momento você não sabe. Eu não posso. Amém, eu entendi. Agora eu entendi. Você é uma pessoa hoje. Não, meu daqui a amor. 20 anos a gente é outro, entendeu? Você é o quê? A senhora é a mesma? Não, De eu 10 anos entendi, atrás? Logilene. Eu só queria que você entendesse Entendeu? a pergunta que eu lhe faço. Não porque no momento hoje atual, que eu também discordo de algumas coisas, né, porque os pensamentos são diferentes, sobre o Ministério Pastoral Feminino. Porque quem escolhe a igreja, quem escolhe o pastor é a igreja. Não são os homens, não é a convenção, não é a associação, é a igreja. Então, se um dia você for convidada, por você estar passando por dizer o seu chamado de pastora, você está dizendo que você está à disposição do Senhor. É isso que eu entendi? É isso que você disse? A questão de disposição do se eu for chamada para pastorear uma igreja? Isso. Se você está passando por um ministério pastoral, você está passando por um concílio. Então, você está passando por um concílio para um ministério pastoral. Você vai estar à mercê do Senhor ou do seu esposo. É isso que eu quero que você entenda.
Não, do Senhor, com certeza. Então, porque o ministério pastoral é isso. Não que nós devamos deixar a nossa família. Concordo. Mas o que eu estou dizendo é, na questão do ministério pastoral, é chegar num acordo, porque o casamento, o relacionamento do casamento e também o ministério pastoral, que o seu esposo está aqui, tanto que ele está à mesa, concordando com isso, vocês têm que chegar também a um denominador comum, uma conclusão. Por exemplo, o meu esposo não é pastor e nem diácono, mas ele caminha comigo. Muito antes de eu passar pelo ministério pastoral, porque eu conheci a Cristo através dele. Então, assim, não vou acrescentar mais, porque só foi uma pergunta só para acrescentar você, que nós estamos à dispensação no ministério pastoral do Senhor. Porque nós somos chamados para pastorear o reino dele. Se hoje você não foi chamada para nenhum ministério, ou se você pretende estar ao lado dele, seguindo um ministério, né, um tipo de ministério, né, dele, amém. Mas se o Senhor te chamar um dia, você está à disposição, é isso? Eu não posso falar o meu futuro, porque eu trabalho de acordo com a voz de Deus. Então, eu vou trabalhar com o que Deus me deu. Então, eu não posso fechar nada, falar eu nunca vou ser. E nem mas dizer que por mais que hoje, não. e por mais que seja difícil. Pela ordem, presidente, eu acho que a resposta não foi dada e podemos avançar. Entendemos a intervenção da pastora, foi ótima a sua intervenção. Eu acredito que a gente pode fechar essa área e avançar para a teologia sistemática. Pastor Bruno, tem pergunta também? Não, teria uma pergunta, só queria encorajar a candidata a responder tal como ela entende. Teve uma hora que ela foi responder, por exemplo, não é possível falar isso. Pode responder à vontade, que eles têm muito bem. E assim, aqui entre nós também discordamos. Então,